esse outro aqui. Então, reparem, talvez fosse melhor, nós não temos horário, não é verdade? Podemos ir até meia-noite. Amanhã é tão somente uma segunda-feira, nada demais, não é verdade? Então eu queria lembrar para vocês, assim, ó, nós todos somos aprendizes de tudo. A gente até pode saber um pouco mais alguma coisa, mas sempre temos o que aprofundar, sempre temos questões que nós nunca vimos ou nunca entendemos. E quando a gente fala assim, mediunidade, magnetismo e medicina, eu gosto de chamar os 3 M's, porque as 3 palavras começam pela letra M. A primeira ideia, né, mediunidade, vocês todos sabem do que se trata. Então, nós gostaríamos de lembrar que nós vivemos normalmente na Terra em 2 grandes e diferentes dimensões. Ora estamos no mundo físico, ora estamos no plano espiritual. Viemos de lá, nós que estamos na matéria, para lá vamos retornar algum dia, não é? Tanto quanto aqueles que lá estão, voltarão e já estão fazendo, de certo modo, projetos para voltarem. Então, mediunidade é essa condição bem humana, é uma condição ao mesmo tempo universal, em que todas as pessoas são capazes, quando estão do lado de cá, de perceberem, de algum modo, a influência dos espíritos. Então, quando a gente pensa em médium e mediunidade, a gente lembra das pessoas que sabem escrever, da chamada escrita automática, que é a psicografia. Outras pessoas, ou as mesmas, além de escreverem, sabem como que ser acionadas pelos desencarnados e falam, muitas vezes minutos ou horas, sobre aquilo que eles estão influenciando esses médiuns para trazer aquele conteúdo para nós. É o que a gente chama de psicofonia. Então, psicografia e psicofonia, além da vidência, são as mediunidades mais comuns. Mas, de certa maneira, como nós somos seres espirituais, com corpo físico, vivendo agora uma experiência reencarnatória, uma experiência física, é natural que nós entendamos que o principal não é o corpo, o principal é a alma imortal que anima o nosso corpo. A essência da vida não é corpo físico, não é assim? Muita gente diz, olha, nós até temos alma. Não é isso, nós não temos alma. Nós somos corpos, e nós somos almas e temos corpos, para cumprirmos uma jornada evolucionária a mais. Mediunidade é essa coisa universal que permite que nós, mesmo estando na matéria, estejamos integrados com o mundo espiritual. De maneira ostensiva, alguns, de maneira sutil, a maioria dos demais. Mas mediunidade todos têm de algum modo. Só que, em geral, a gente chama de médiuns mesmo, aqueles que funcionam nos núcleos de contato mais direto com a espiritualidade, os ostensivos. Mas todo mundo tem intuição, todo mundo tem sensibilidade, todo mundo tem antena psíquica para captar as influências dos espíritos. Só vale lembrar, por extensão, que mediunidade é algo que vai além disso. Algo que nós vemos na literatura espírita, médiuns astrais. O que é isso? Médiuns astrais. São médiuns desencarnados. Nós não temos muita familiaridade com isto, porque nós estamos agora na matéria. Mas médiuns astrais são pessoas desencarnadas, que muitas vezes já foram médiuns em vidas anteriores, vidas físicas, e servem de instrumentos mediúnicos para, vamos dizer, contato entre espíritos, todos desencarnados, mas de esferas diferentes de vida.
de condições diferentes. De tal maneira que quando há um espírito muito superior que deseja fazer-se presente de algum modo, trazer os seus conteúdos de esclarecimento para alguém ou para muitos num plano mais baixo, eles se utilizam de pessoas desencarnadas que têm um psiquismo próprio para isso. A mensagem deles vai ser modulada para que os que estão abaixo possam vê-la, senti-la, escutá-la, compreendê-la. Onde é que nós aprendemos isto? Na literatura por André Luiz. Então, isso só para nós lembrarmos que a questão da mediunidade ela é muito ampla, ela é muito vasta, e ela mereceu de Allan Kardec um livro só para isto. E o livro dos médiuns, ele é o maior tratado sobre mediunidade. Se nós queremos trabalhar essa questão de algum modo, que nós estudemos o tema. E o livro básico é kardeciano, o livro dos médiuns. Não é o único. As obras de André Luiz são monumentais em termos de riqueza, em termos de nos dar subsídios além da codificação. Obras de Emmanuel, de Humberto de Campos e de outros autores. Como é que nós podemos entender alguém que queira ou esteja participando de reuniões mediúnicas sérias, como dizia Kardec, sem ter lido o livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda? Ah, eu não li. Então, tudo bem, anote, né, e faça o download e comece a fazer a leitura. É um livro lindo de se ler em função de tantos subsídios que o autor nos traz. Recentemente, alguns anos desencarnado. Queria lembrar para vocês que a mediunidade, olha que interessante, a mediunidade, ela é algo universal, porque ela é das pessoas todas, em todas as épocas da humanidade. Claro que depois da codificação kardeciana, quando o Espiritismo surgiu, a partir da primeira edição de O Livro dos Espíritos, isso ganhou uma outra dimensão. Não é verdade? Mas, do ponto de vista histórico, só para nós fazermos uma reflexão, dos tempos dos precursores do Espiritismo, leia-se as irmãs Fox, Emanuel Swedenborg, na Suécia, Andrew Jackson Davis, nos Estados Unidos, e outros. Havia médiuns, os mais fenomênicos, que, por exemplo, levitavam, atenção, senão vocês vão pedir para eu repetir, porque eu vou falar algo curioso. O médium levitava por ectoplasmia, por fenômenos físicos. Lembra do livro dos médiuns? Mediunidades de efeitos físicos, mediunidades de efeitos intelectuais. Mediunidades de efeitos físicos existem dezenas de exemplos. Uma delas é a levitação. Já imaginou que interessante? Muito ectoplasma abundante nessa sala, todo mundo levantando? Ia ser curioso. Mas que levantasse um só, já o seria. Esse médium, ele levitava na frente de todo mundo. Saía por uma janela de 3 andares o prédio. Não caía, se deslocava e entrava pela outra janela e descia. Daniel Douglas Home. Seja como for, desses precursores, envolvendo, vamos dizer assim, as mesas girantes, que chamaram a atenção de fatos extraordinários na sociedade parisiense. Aliás, as mesas começaram nos Estados Unidos, mas aqui duraram muito pouco e foram logo para a França. Transferida para lá, vamos dizer, o fenômeno das mesas, para que chamasse a atenção dos europeus, e especialmente de Allan Kardec, que lá vivia. E essa fenomenologia das mesas fez surgir o Espiritismo. Há 162 anos atrás. Hoje é 14 de abril, não é?
18 de abril, 162 anos do Livro dos Espíritos e, portanto, do Espiritismo. E aí a gente lembra, há um período de mediunidade fenomênica para chamar a atenção da comunidade, até que chamasse a atenção de Allan Kardec. Mediunidade fenomênica existe menos, mas existe até hoje. Depois desse período dos grandes fenômenos chamativos, portanto, vem um período de mais ou menos 60, 70 anos de uma mediunidade chamada mediunidade missionária. E aí vem uma figura que a representa no mundo e na história humana, chamado Francisco Cândido Xavier. É um espírito de grande envergadura moral. Ele é muito mais importante do que o que nós sabemos sobre ele até agora. Em que sentido? Ele vem cooperando com Jesus há muito tempo. Mas nós não vamos falar disso hoje. Podemos falar amanhã ou depois. Mas a ideia é de que raros são aqueles de uma mediunidade deste tipo, já não fenomênica, apesar de serem fenômenos mediúnicos, do ponto de vista do prodígio do seu trabalho. Mas é uma mediunidade missionária, porque vem do alto, enquanto que aqueles outros, que irmãos Fox, mexiam com certas questões muito chamativas, não eram grandes missionários. Eram afeitos à fenomenologia que chamasse atenção. Mas Chico Xavier não, é um grande missionário. Esse período meio que passou. Eles eram, os seus representantes, muito escassos na história desses fenômenos. E agora, de uns anos para cá, do ano 2000 para cá, se é que a gente precisa de uma data, nós estamos vivendo, ou viveremos daqui para frente, o que nós chamamos do período da mediunidade de parceria. Por quê? Porque o Espiritismo já tem mais de um século e meio. Médiuns têm estudado, pessoas têm desenvolvido a mediunidade, mas há uma ideia que vocês já ouviram falar, uma crença de que a mediunidade ou os fenômenos deveriam como que vir do mundo espiritual para o mundo físico. A ideia de que o telefone toca de lá para cá. Ouviram falar nisso? Até tem uma palavra, já bem antiga, o telefone tilinta. Vejam só, o meu celular não tilinta mais. Eu escolho, faço download da música, enfim, já não é um tilintar. Mas naqueles tempos, tem uma figura muito especial e também do período da mediunidade missionária, que é Eurípides Barçanufo. E ele nos disse outro dia que agora, pelo progresso do mediunismo na Terra, especialmente o mediunismo espírita, porque ele não é exclusivo dos espíritas, nós temos o período da parceria, em que o telefone toca também daqui para lá. Em que sentido? Você quer atender um caso de uma criança com uma síndrome neurológica grave, com convulsões diárias, ou você quer atender uma pessoa adulta com uma depressão importante, com ideias suicidas. Uma coisa é você colocar o nome num caderninho e esperar que os grandes espíritos, os espíritos superiores que dirigem a reunião mediúnica, tragam a médiuns em torno de uma mesa, em alguma altura, os espíritos ligados a esses casos mais graves, de doença clínica ou de doença mental. Se nós esperamos, nós não sabemos quando que eles vieram ou virão. Então, como houve toda uma espécie de progresso, de emancipação, você pode abrir e dizer, olha, agora, nesta reunião, nós vamos atender a criança tal, nome, idade, endereço, eventualmente uma fotografia, um vídeo, diante do quadro clínico da pessoa, para que a espiritualidade convocada amorosamente a ajudar naquele caso, traga tudo que espiritualmente seja importante naquele momento da reunião.
Quando eu digo momento, pode durar meia hora ou 1h30. Depende do caso. Vou contar outro exemplo. Você imagina o avião da Ethiopian Airlines, que caiu algumas semanas atrás. Matou 157 pessoas por uma falha do avião. Antes, um avião da Lion Airlines tinha caído com 180 pessoas, morreram todos. O que esse grupo faz? Envolvendo questões de quê? De mediunidade, magnetismo e medicina. O que o grupo faz? Vamos abrir para o avião que caiu. E aí os médiuns esquecem tudo, se desligam de todas as outras questões, eventualmente programadas para serem atendidas naquele momento daquela reunião. E quando você abre o atendimento, é como um interruptor. A partir dali, nós vamos resgatar os mortos. Não temam. A ideia qual é? Não morreram todos? O que vocês acham que é o jeito dos desencarnados após um acidente aéreo, seja de pequena proporção, seja como desses 2 aviões que eu citei? De repente, sem preparo nenhum, sem aviso prévio, estão despedaçados no mundo espiritual. Por quê? Quando despedaça o corpo, despedaça o perispírito. Porque o perispírito, ele está nas entranhas do corpo. Vocês entendem isso? E aí, se você tem hemorragias pelo corpo físico, com o que sobrou de restos humanos, tudo isso acontece no mundo espiritual. Vocês acham que a maioria dos que desencarnaram tem condições morais para, de imediato, acordarem no mundo espiritual? Ah, morri, desencarnei, vou subir. Tchau. E sobe. Ninguém tem ideia disso. Então há necessidade de socorro. Quem pode socorrer? Grupo mediúnico, preparado para isso, com a maior naturalidade. Qual é a ideia? Se são 180 passageiros e tripulantes somados, o que os médiuns de evidência vão ver quando você abre aquele atendimento? Quando você quer abrir a porta do seu carro, você não usa um aparelhinho? O que ele faz, o aparelhinho? Ele emite uma pequena radiação eletromagnética com uma frequência específica em Hertz. Aquela frequência é específica da porta do carro. Só abre o teu carro. Ou vocês veem todos os carros abrindo ao mesmo tempo? Na hora de fechar é a mesma coisa. É o procedimento inverso. Então, cada caso que você quer ajudar, com nome, idade e endereço, cada contexto coletivo que você quer ajudar, ele tem uma frequência em Hertz, média. E quando você quer abrir, a espiritualidade vem correndo para participar do auxílio. Porque se nós agora amadurecemos um pouco mais, temos uma ideia um pouco melhor das questões importantes da vida e temos a iniciativa pessoal ou de um grupo de buscar socorrer, vocês imaginem os espíritos mais preparados. E eles, quando o grupo sedimentou esse trabalho, eles mudam o cenário espiritual da sala, do ambiente do trabalho, trazendo todos os equipamentos do mundo maior, assentando esses equipamentos e colocando tudo à disposição. Por quê? Porque aquela não foi uma iniciativa, vamos dizer, de um momento de empatia do dirigente da reunião. Vocês entendem? É uma tônica. Todos os grandes acidentes dos últimos 25 anos foram atendidos. Todos. Por quê? Porque além de esperar, vamos chamar assim, os pedidos de auxílio que vêm de qualquer cidade do mundo para o grupo, nós rastreamos as informações. Vocês são brasileiros a princípio. Brumadinho. Quem não ouviu falar de Brumadinho? 2 reuniões, atendemos todas as vítimas. 342. Vocês entendem isso? Se a gente não atende,
que acontece? Vocês acham que os espíritos que viveram aquela experiência dolorosa a partir de quantidades imensas, toneladas de lama, morrendo por falta de ar, por afogamento com lama, vocês acham que essas pessoas despertam e vão embora dali? Deixa eu procurar a minha família? Eventualmente um ou outro sim, mas a maioria não. Vocês imaginam a lama chegando e cobrindo toda a cidade, como aconteceu antes em Mariana, também devidamente atendido? Então há toda uma possibilidade de parceria. Entendem a ideia da parceria? E aí, em vez de você, aí é uma outra maneira de trabalhar. Em vez de você colocar todos os espíritos que morreram no episódio, seja ele qual foi, atrás de 1 ou 2 ou 10 médiuns participando mediunicamente da reunião, para virem e se manifestarem psicofonicamente um atrás do outro, não há de ser mais assim. E aí você usa o outro elemento, que é o magnetismo. O mesmo magnetismo do passe, o mesmo magnetismo de cura, examinado no Livro dos Médiuns por Allan Kardec. Só que agora você vai fazer outra coisa. Você vai juntar com um aspecto doutrinário, examinado na codificação, chamado ideoplastia. E examinado depois por André Luiz, quando um determinado instrutor dizia: André, pense, crie um jardim muito lindo, porque nós vamos, dependendo dessa criação, ajudar algumas pessoas de uma família. E o André, que era aprendiz de tudo aquilo, ele não consegue. Ele tenta, e ele tenta. E o instrutor, com muito carinho e paciência, diz: André, não tem nada melhor do que isso. E aí ele lembra do jardim da sua casa, quando ele era mais jovem. E aí ele reproduz em imagem mental o jardim que ele conhecia bem. E aí ele plasma um jardim razoavelmente bem construído e bonito. E aí foi o suficiente para que aquilo que a espiritualidade queria fazer, fizesse. Entendem? Então, o que você pode fazer? Criar o que a gente chama um campo benéfico, um campo amoroso. Você pode até usar uma figura geométrica para colocar todos os fluidos de amor, de reconstituição do perispírito, de iluminação para os espíritos sofredores daquele contexto em questão e colocá-los todos para dentro, por exemplo, de uma pirâmide enorme. Uma pirâmide que nós chamamos tetraédrica, porque ela tem 4 lados. É a pirâmide mais simples. E aí você inclui eles todos. E quando você dedica os melhores fluidos, visando a melhora clínica, a reintegração das estruturas do perispírito, para todos eles, 150 ou 3.000, o que acontece? Os médiuns com vidência, monitorando tudo, observam a transformação progressiva. Não é só uma questão como que estrutural do perispírito. Então o sangramento já não existe mais. As partes que ficaram soltas vão sendo como que voltando para a constituição usual do perispírito. Mas mais do que isso, como é por amor. As pessoas voltam a ter paz, equilíbrio emocional, esperança, confiança nos desígnios de Deus, porque isso é amor. É efeito do amor em cada um. Há pequenas variações de assimilação entre um e outro. E na medida que você tem um benefício automático, instantâneo, mediúnico e abrangente envolvendo todos, você leva todos eles para o alto. Onde eles estavam? No umbral inferior. Por quê? Porque vocês acham que a gente morre e sobe para nosso lar? E encontra nosso lar de portas abertas? Vem, meu amigo. Já estávamos te esperando. Eventualmente, um caso ou outro, pode ser assim. Mas em média não é.
quantos espíritos viveram seus dramas pessoais ou em grupo, coletivos, e se demoraram séculos na erraticidade. Por quê? Porque não tinham condições individuais ou de grupo de se darem conta dos mecanismos, de compreenderem as suas situações e de orarem, como André Luiz fez um dia. E quando ele orou, lembrando da mãe, veio imediatamente uma equipe buscá-lo. Lembram disso? Quem que não leu Nosso Não? Tranquilo. Não pode deixar de ler. Não pode, gente. Como é que pode isso? E eu lembro, só de André Luiz são 13. Livros Astros são 88. Posso passar para Fátima a lista alfabética. Sério? E aí você vai fazer um checklist. E aí vai se decepcionar porque vai ver que leu 4. Sendo que o último só o prefácio. Qual é a ideia? Temos que ler. Livros de cabeceira do Espírita são 189. Querem a lista? Eu envio. Qual é a ideia? Posso desencarnar sem fazer a leitura? Posso. Lembra de Paulo? Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. E o espírita tem um problema. Ele sabe que a vida é eterna, e aí ele diz, e depois eu leio isso. Não é verdade? Vou ler na próxima. Só que ele esquece que na próxima são 214. Não é que ele esqueça, ninguém disse isso para ele. Ele também, vamos dizer, não se despertou para a ideia de que o conhecimento é progressivo. E livro é a coisa mais linda da humanidade, em termos de que afora a oração, só o livro traz os céus à terra. Guardem isso. Ainda vou dizer algo mais que vocês vão ficar surpresos. Vou falar sobre isso amanhã em Orlando, se Deus quiser. Meditação. É mais um M, mas não vamos conversar sobre isso hoje. Se você faz meia hora de leitura, não de revistas, nem periódicos, nem magazines, e de livros mesmo, espíritas ou não, mas para nós seria mais razoável que fossem espíritas. Na medida que você lê 30 minutos por dia, você vive 2 anos mais. Quer viver mais? Lê 1 hora. Olha que coisa curiosa. Então leitura aumenta a longevidade? Aumenta. Então, por isso que eu falo de 88, de 214. Por quê? Para que a gente leia mais, não só para a gente viver uns meses mais, mas que a gente tenha um período mais longo de reflexão, de estudo, de preparo para a vida futura. De onde virá a instrução? Pode vir de diversos modos, mas a escolha de um bom livro é decisiva para o nosso progresso. Muito bem, vamos deixar isso para uma outra oportunidade. Então, nós estávamos lembrando do período da mediunidade de parceria. Uma coisa é um grupo mediúnico que vem trabalhando no bem há muito tempo. E ele se reúne em torno da mesa, meia dúzia, 8, 10, 12 pessoas. A metade mediunidade ostensiva. São capazes de receber os espíritos. E aí esse grupo abre, vamos dizer, após a prece, oração de abertura, ficam todos em uma situação passiva. Ficam todos à espera de que o médium A, B ou C deem comunicações. E essas comunicações significam a presença de desencarnados. E, por sua vez, o dirigente da reunião vai dialogar com eles. Não é assim? Independente de quem são nossos irmãos ou irmãs e merecem o maior amor e acolhimento que nós pudermos oferecer a eles. Mas essa é uma maneira de trabalhar que se multiplica no Brasil e no mundo nos centros espíritas e vem oferecendo um recurso muito precioso para os desencarnados em sofrimento. Mas esta é uma maneira de trabalhar de um período mais antigo, mas ainda muito importante
e importante será ainda, talvez, por muitas décadas. Mas hoje vem chegando a de parceria, para que haja um entrosamento mais amplo entre os dois mundos, para que tenhamos um proveito maior das reuniões mediúnicas. Vocês entendem isso? Muito bem, esse é o slide título. São 120. É melhor a gente começar a passar os slides. Não é verdade? Porque eu estou olhando o relógio. Esse relógio é sério? É. Nós podemos ir até 11. Qual é o horário previsto? 7h30. Então já dá para a gente passar uns 10 slides. A gente fala brincando, mas a ideia qual é? O que está por trás da brincadeira? A ideia de que temos muito que ver, muito que estudar. Não é? Já vimos muita coisa nas escolas da vida, até algumas coisas ligadas a isso. Reparem que o terceiro M é a medicina. E reparem uma outra questão. Que planeta que é esse? É um planeta legal? É, porque tudo é divino. O planeta é divino. A humanidade também é. Mas quando eu brinco dizendo assim, ou perguntando, em que sentido? Esse mundo, vamos dizer, ele é evoluído espiritualmente? O que vocês acham? Estamos em processo. Mas mais perto do quê? Do baixo. O que nós aprendemos no Livro dos Espíritos? Mundos primitivos, quando os capelinos vieram para a Terra, expulsos de Capela, encontraram um mundo primitivo. 100 mil anos atrás. E aí o que aconteceu? Esses espíritos egressos de Capela vieram povoar a Terra e se misturaram com espíritos que já vinham evoluindo na escalada evolutiva, alcançando o reino hominal, e houve toda uma mistura e a formação, obrigado, a formação das raças. Quem examina isso muito bem? Livro Astro. A Caminho da Luz. Quem escreveu? O tio Emmanuel. Por que não se pode deixar de ler esse livro? Porque é uma síntese da história da Terra e da sua humanidade. Aliás, é nesse livro que a gente vai ver a constituição das raças. Ele fala da China, da Índia, ele fala da Europa, dos caucasianos, fala da África, vamos dizer o continente mãe. Mas é nesse mesmo livro que Emmanuel ensina, dizendo, olha gente, ele não fala assim, mas é como se fosse. Ele diz assim, olha, há 4,5 bilhões de anos atrás. Uma coisa é o século passado, outra coisa é 1 milhão de anos. É algo que a gente não faz noção. Agora, vocês já imaginaram 4,5 bilhões de anos? Naquela altura, a Terra era incandescente. Ela estava se resfriando. Ela era fumegante ainda. E ela vem do Big Bang há 13,76 bilhões de anos. E o Big Bang não é o início do mundo, não é o início do universo, como muitos físicos e cosmólogos pensam. Porque o universo é eterno, porque divino. É claro que ali houve um fenômeno de grande significado, de grande expansão do universo, súbita, e que vem acontecendo até hoje, mas há 4,5 bilhões de anos. Jesus recebe de Deus uma outorga divina, do tipo, toma este orbe e cuida dele. Todas as leis desenvolvidas e aplicadas para tudo que diga respeito à evolução humana e à do planeta, do ponto de vista geofísico, inclusive, tem a ver com o Cristo. E ele já era crístico.
que é o auge da perfeita condição de qualquer filho de Deus. Deus só oferece governo de orbes a espíritos crísticos. E mais uma característica, a espíritos que evoluíram em linha reta. O que é isso? Nunca faliram. Nunca transgrediram as leis de Deus. Olha a diferença. Pode esquecer, não vai dirigir o mundo nunca. Só se for de brinquedo. Brincando com seu neto, com seu filho. Aí é maneiro, não é? Você pode fazer o que você quiser. Mas mundo com humanidade, só os cristos. E Jesus é o único que nós conhecemos. Por isso que ele dizia, e por outras coisas lindas para a gente examinar um dia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a meu Pai se não for por meu intermédio. Olha a autoridade cósmica. Uma coisa é a gente ler o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e abrir talvez na página mais memorável da obra, o homem de bem. Quando eu vejo vocês em silêncio, eu fico pensando assim, ninguém lembra, ninguém leu. Gente, não vão dormir hoje sem fazer o PDF, o download, se não tiverem o livro em casa. Se tiverem, procurem e leiam no capítulo chamado Sede Perfeitos. Que tipo de perfeição que nós, seres humanos comuns na Terra, imperfeitos, podemos alcançar nesse mundo? Essa é uma espécie de perfeição, mas muito acanhada, mas ela já é linda. Leiam o texto. E aí a ideia qual é? Nem todos os espíritos reencarnaram. Nós achamos que como nós todos reencarnamos, fora os agêneres, nós todos somos iguais, por uma ideia de que Deus fez todos do mesmo jeito. Mas isso é uma coisa. Qual é a outra questão? Espíritos que evoluem em linha reta. Por quê? Porque o mundo verdadeiro, a nossa casa, é o mundo espiritual. O mundo material só existe para acolher, de certo modo, certas humanidades e espíritos que precisam ter uma espécie de uma vinculação com a matéria. Querem ver uma reflexão disso? Ela é pela astrofísica, pela cosmologia. Se você pegar aqui de Chelmsford e olhar numa noite para o alto, uma noite de céu claro, a visão desarmada, ao mesmo tempo usando os melhores telescópios que você tenha, você vai encontrar 70 septilhões de estrelas. Cheguem em casa, peguem uma folha de papel, coloquem o número 7 e escrevam quantos zeros na frente e me mandem a resposta por WhatsApp. Até para escrever esse número, nós teríamos dificuldades. E isso é o conjunto das estrelas que nós podemos ver daqui para o céu. Mas hoje se trabalha com conglomerados ou muralhas de galáxias. A Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas. A vizinha Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas. E no entorno de cada uma delas, como no entorno do Sol, nós temos planetas, humanidades em tudo isso. Isso aqui é o quê? É um grãozinho de areia, bem pequenininho, numa praia gigantesca, cósmica e divina. Por isso que eu dizia no início, somos aprendizes de tudo. E de tudo ainda na Terra, que é um mundo semi-primitivo de provas e expiações. Olha o que nos falta. Olha o que viveremos felizes no futuro, compreendendo a vida divina quando nós já não formos prisioneiros num mundo atrasado como a Terra. Nós estamos nos lembrando da ideia de que esse mundo é um hospital. Por isso a importância da medicina. A ideia é de que a medicina tem 5.000 anos de história. A história humana também tem 5.000 anos. É claro, eu falei de Capela há 100.000. O que eu quero dizer com 5.000 anos é de história registrada.
para eu poder estudar a história. O primeiro médico não foi Hipócrates. Hipócrates é de bastante tempo depois. Foi Imhotep, no Egito Antigo. Uma figura linda. Sacerdote, médico, da confiança do faraó, cuidou de inúmeras pessoas enfermas. É um dos pais. Talvez, se você pensar, quem é o pai da medicina? É o primeiro na história, Imhotep. E a gente lembra que mesmo nas cavernas, você tem registros de figuras de doentes e de alguém tentando ajudar o doente. Nos dando uma ideia de que terapeutas sempre existiram, doentes sempre existiram. E a ideia qual é? Temos milhares de doenças. Doenças físicas, doenças mentais. A Organização Mundial de Saúde, há anos atrás, publica uma estatística que diz 60% da humanidade tem transtorno mental. Mais do que a metade. Hoje nós vivemos epidemias de doenças mentais e a depressão é a mais importante delas. E o vínculo de depressão com suicídio é um vínculo muito próximo. Por isso que 2/3 dos casos de tentativas de suicídio ou de suicídio consumado aconteceram a partir de pessoas com depressão. Portanto, o seu diagnóstico é muito importante. E vale lembrar, nenhuma doença importante, nenhum doente de qualquer doença importante, física ou mental, está sozinho. Em que sentido? Espíritos gravitando em torno. Espíritos desencadeando sintomas. Espíritos mantendo transtornos biológicos que geram doenças e sofrimento. Qual é a ideia? Quem reencarna na Terra é doente. Ah, mas eu fiz ressonância. Ah, mas eu fiz tomografia do corpo inteiro. E enche a boca e diz, olha, tudo normal. Daqui a 6 meses pode estar vivendo um câncer qualquer. Por quê? Porque os exames de alta tecnologia, imagens de alta precisão, só olham para o corpo. O que falta? O perispírito. E o que acontece com o perispírito de quase todo mundo? Ele é alterado em relação ao normal. Dependendo de como nós vivemos a vida, o que acontece? Nós podemos evitar uma doença. Que aquilo que está de transtorno no perispírito, podemos evitar que venha para o corpo físico. Venha para o que a gente chama de mundo celular. E cause uma enfermidade qualquer. Por exemplo, a depressão. Há uma ideia de que falta neurotransmissores, serotonina, dopamina, gama-aminobutírico, ocitocina. E aí os antidepressivos, que é o que a psiquiatria sabe fazer, vai usar os medicamentos, vai fomentar toda uma indústria cara farmacêutica. E aí o que acontece? Se multiplicam os antidepressivos. Quantos pacientes tomam 3, 4 remédios, às vezes 5, 6, ao mesmo tempo? Um é para dormir, outro é para acordar. Um é para comer, outro é para sair porta fora para trabalhar. Qual é a ideia? Efeitos colaterais. E qual é o problema? Chega numa altura, 2, 3 anos depois, mesmo que tenha havido uma certa melhora, a pessoa ou a família quer tentar retirar a medicação. Porque cansa, porque tem que comprar medicação toda hora, tem um receituário especial, tem efeitos colaterais, fica o estigma de doença mental, que não é simples de lidar. E aí a pessoa tenta ficar distante. E aí para de usar a medicação, com ou sem o consentimento do médico. E aí o que acontece? Volta tudo. 3 semanas, 5 semanas depois. Por quê? Porque vai eliminando os efeitos da medicação e vai ficando o quê? Tudo que havia antes. Tudo em que sentido? Aspectos não só biológicos, mas os aspectos espirituais. Leia-se obsessores. Espíritos que, por alguma razão, sempre alguma razão existe,
estão vinculados àquele ser encarnado. E muitos sentimentos equivocados eles têm. Muita cobrança de dívidas kármicas fazem com que o doente adoeça. Então, uma frase para nós que eu vou comentar na depressão, mas ela é geral. Depressão é doença do espírito e no espírito deve ser tratado. Enquanto não proporcionarmos isto para os nossos pacientes com esse diagnóstico, nós poderemos ajudá-los e desejamos fazê-lo. Todos os psiquiatras o querem, mas nós estamos fazendo uma medicina de periferia. Uma medicina que lida com os efeitos e não com as causas. E nós temos que mudar isso. Quem vai mudar? Nós todos. Estudando, compreendendo e trabalhando no sentido de buscarmos questões diferentes. Então, reparem, há uma interface comum entre medicina, mediunidade e magnetismo. Esse é um tema para um seminário. Tanto é que eu ainda estou no slide título. E nada do que eu acabei de comentar são aspectos, como vamos dizer, desnecessários. Mas vamos seguir adiante um pouquinho, vamos ver se funciona. Tem laser também esse aqui? Tem. Devia ter, né? Vamos testar. Então, primeiro, vale a pena a lembrança? Não tem, não. Vamos ver. Ou tem sim. Vamos ver aqui. Ó. Aham! Muito bem, 150 anos da desencarnação de Allan Kardec. Quando foi? 31 de março, agora há pouco. E aí nós estávamos fazendo uma palestra nesse dia e lembrávamos para as pessoas. Veja lá, a ideia qual é? Matéria, energia, fluido e magnetismo. Temos que estudar. Nos tempos da codificação, os espíritos de Kardec falavam de fluido. Fluido vital, fluido magnético, fluido elétrico, fluido cósmico universal. Temos que ver o que é isto. E temos que ver se na terminologia da ciência atual, isso tudo é fluido de verdade. Porque muita coisa que foi entendida como fluídica, na verdade é campo. Campo gravitacional, campo eletromagnético, campo nuclear, que é diferente. Por exemplo, fluido elétrico não existe. Mas se falava naquele tempo para se referir àquilo que hoje nós chamamos de uma maneira um pouquinho diferente. Vocês entendem? Não importa tanto os nomes, importa que a gente saiba o que nós estamos querendo dizer. Mas, por exemplo, hoje, se você perguntar para um jovem no 2º grau, como se estivesse no Brasil, ou no college, o que é fluido? Fluido é o que pode escoar. Todos os líquidos, todos os gases são fluidos. Em termos de doutrina espírita, a única coisa que é bem fluido é o ectoplasma, porque ele escorre. Entendem? Então, esses temas, nós devemos guardar um tempinho para nos enfronharmos. E hoje nós temos muitas facilidades. Livros simples pela internet. Fazendo PDF, fazendo algumas leituras diárias. Vocês querem viver mais? Leia então sobre isso. 30 minutos já são 2 anos. 1 hora, já imaginaram quanto benefício para vocês? E não é uma coisa simples, gente. Meditação e leitura altera a função da telomerase. A telomerase está no núcleo das células, de todas as nossas células. E a telomerase é aquela que, se tem uma disfunção, o meio celular, os tecidos e órgãos envelhecem mais rápidos. Meditação faz com que a telomerase se mantenha íntegra. Então, reparem, todo o processo de envelhecimento celular, vocês querem ficar assim bem jovens? Leiam. Em vez de buscarem os mais variados cremes, não há toda uma indústria em cosmetologia propondo e vendendo produtos que retardem o envelhecimento?
é uma estrutura de bilhões de dólares anuais. Leiam. Enfim, e vocês vão ver a diferença em fotografias antes e depois. Fotografem-se e comecem a ler. 2 anos depois vocês vão ver a diferença. Mais do que a leitura, a meditação é um elemento extraordinário a favor da saúde mental e da saúde biológica. O que vocês estão vendo aqui, se perguntando o que é isso? Isso aqui é uma imagem que denota o surgimento da matéria vinda do mundo espiritual. É o que a gente chama, me perdoem o nome, vácuo quântico. Vamos ver isso hoje? Não vamos. Mas isso tem a ver com matéria, energia, fluido, magnetismo, passe e uma série de outras questões. Um dia a gente podia fazer aqui uma ideia de noções de física moderna para os espíritas. Por que não? Está prontinho, tá? Aliás, no computador ali na bolsa. Mas fica para um outro momento para seguirmos adiante. Lembram dele? Ele é Mesmer. Mesmer era europeu e ele teve a ideia de impor as mãos nos pacientes que tinham crises histéricas, como se fossem crises psiquiátricas. E ele percebeu como que algo saindo da sua mão e ajudando na recuperação dos casos. E ele fez uma analogia com os ímãs. Por isso ele chamou de magnetismo. Então ele é o primeiro a referir a ideia de um magnetismo a favor das doenças, dos doentes e da medicina. Então quando a gente pensa em magnetismo de cura, quando Allan Kardec trabalha isso no Livro dos Médiuns, quem era o pioneiro era ele, Mesmer. Ele foi testado pelos colegas médicos, acabou tendo que mudar de país, mas os seus ensinamentos ficaram. Vocês já ouviram falar na pomada do vovô Pedro? Ele é o vovô Pedro. Humilde, um nome despretensioso, porque ele não queria colocar um nome relativamente notável numa questão tão amorosa, tão bonita a favor da saúde humana. Guardem isso. Um e outro são como que o mesmo espírito. Seguindo adiante. Então, energia, fluido, matéria, magnetismo. Não vamos ver isto agora, mas olhem que interessante. Energia, para nós considerarmos, quando trabalhamos a energia de um corpo ou de um sistema, é aquilo que pode gerar um trabalho. Então, se eu estou me referindo à energia calorífica, eu aqueço o ambiente, menos o ambiente esfria. Energia elétrica, corrente elétrica e luz são os efeitos da energia elétrica. Energia magnética, imantação de objetos. E um objeto automaticamente, naturalmente imantado são os ímãs, que são materiais de ferro, constituídos de elementos de ferromagnetismo. Só para a gente ficar com um pouco a ideia do nome. A ideia de energia mecânica para nós nos movimentarmos. Movimentar, por exemplo, os objetos, os meios de transporte. Eu preciso de energia mecânica. Energia química, inúmeros aspectos de laboratório, mas no laboratório do corpo físico, a digestão. Energia nuclear, a radioatividade. Energia mental, o pensamento. Se uma pessoa está cansada de tanto trabalhar e usar a mente para isto ou para aquilo, sem o repouso noturno, sem o sono fisiológico, o que acontece? Vai perder energia mental, daqui a pouco não pensa direito. Perde memória, perde capacidade de trabalho, porque uma coisa tem a ver com a outra. Outra ideia é lembrar que magnetismo é uma propriedade da matéria muito antiga. E tudo começa na magnésia, por isso o nome magnetismo. Onde fica a magnésia? No sul da Grécia. O que acontecia lá?
Os barcos eram feitos de madeira, porque isso tem milênios. E a madeira era colocada junta, não é com cola, eram com pregos. E os pregos eram de ferro. E na Magnésia, as montanhas tinham nas suas profundezas ímãs gigantescos, como nós temos nas zonas inferiores da Terra, no magma da Terra. A Terra é um grande ímã, não é verdade? A gente não vê Polo Norte e Polo Sul? Tem Polo Norte e Polo Sul geográficos e tem Polo Norte e Polo Sul magnéticos. Nós não temos as linhas de força, lembram? Tudo bonitinho, ligando norte a sul. Por que os pássaros em bandos imensos saem de uma topografia e alcançam 6.000 quilômetros adiante exatamente onde queriam? E não se perdem. Por quê? Porque eles têm no cérebro como algo de imantações e eles vão pelas linhas de força e não se perdem. Então, o magnetismo é uma ciência interessante. E essas pedras são óxido de ferro magnético, que é o nosso ímã. Quem era criança e não brincava com o ímã? Não é? Junta, puxa. Junta, puxa. Aí divide em dois. Aí tem mais polo norte do que polo sul. E vai multiplicando a brincadeira. A ideia de que a Terra é um grande ímã e as agulhas imantadas das bússolas se norteiam por essas linhas de força. Por isso tem navegação. Antigamente, pelas embarcações, que se dirigiam para cá ou para lá, se perdendo algumas vezes, não é? Mas se guiando pelas linhas de força do campo da Terra. A aurora boreal, ressonância magnética, trem de levitação magnética, tudo isso é magnetismo. Aqui as linhas de força, um pequeno ímã, a ideia de algo extraordinário da natureza, que vem pelo vento solar para a Terra, neutrinos interagindo com as linhas de força do campo magnético da Terra. Reparem que essa questão da aurora boreal, ela é algo complexa, mas nós não vamos ver isso agora. Mas a ideia de cinturão de Van Allen, vento solar, manto plasmático e questões ligadas à geofísica dos envoltórios da Terra. Olha que lindo isso, gente. Que planeta é esse? Querem morar lá? Evoluam muito, porque essa é uma das humanidades mais evoluídas do Sistema Solar. E a ideia qual é? Do ponto de vista planetário, astronômico, isso aqui é a aurora boreal no polo norte de Júpiter, captado da Terra. Outro dia. E fazendo uma imagem mais próxima, olha que coisa linda. Não é? Você pode ter tonalidade verde, azul, lilás, são as mais comuns, na Terra ou em qualquer planeta. A ressonância vocês conhecem. Quantos avanços da medicina por causa disso? Isso é magnetismo. O equipamento lida com fenômenos magnéticos para gerar pelo computador as imagens prodigiosas do corpo humano. Olha lá, aqui ó, é uma cerâmica supercondutora. E esse processo faz a cerâmica levitar. Não é nada de ectoplasmia. Isso aqui é levitação, é um aspecto do magnetismo, tanto quanto a levitação magnética de um maglev no Japão ou na China. Esses trens, você dá um impulso inicial e ele não para mais, só se você frear. Por quê? Porque ele está acima do piso, ele não tem contato, não há atrito, então não freia. Não tem que ficar gastando energia para os motores continuarem levando a coisa adiante. Seguindo adiante, isso nós não precisamos ver. Olha lá a ideia. Olha lá, o magnetismo dos espíritas, dos espíritos, dos espiritualistas, dos magnetizadores, dos hipnotizadores. Magnetismo animal começa por um Van Helmont, na verdade é Helmont, no século XVII, e tem a ver com o que nós projetamos para fora pela nossa vontade. Só cura, lembra do passe? Nós não aprendemos no curso
que não adianta você só ficar com as mãos estendidas perto da outra pessoa que está à nossa frente. Nós temos que exercer a vontade pelo nosso pensamento, vontade de que os melhores fluidos venham de dentro de nós. E a partir das pontas dos dedos, tudo isso vá na direção da pessoa que vai ser preenchida por esses fluidos. De tal maneira que a gente lembra que são produtos das exteriorizações da mente. E aí vem Mesmer, um pouquinho depois, e é ele quem fala pela primeira vez em fluido universal. Propriedades dos ímãs por comparação, apenas por comparação. Fluidos nós já vimos, fluido cósmico universal, fluido vital dos seres vivos, fluido espiritual, de origem espiritual. Isso aqui tem a ver com campo, que era algo que nos tempos de Kardec não se conhecia. Não vamos falar de transição planetária por agora, eram apenas 2 slides. O que é o pensamento? Por que nós podíamos considerar algumas questões nesse sentido? Porque o pensamento, quem é que pensa? É o cérebro? The brain? Quem é que pensa? Aquele que acabou de morrer é um cadáver. Ele tem cérebro. Aquele cérebro pensa. Por quê? Porque aquele cérebro e aquele corpo acabou. E aquilo era uma vestimenta. Aquele que era o dono deste corpo físico está agora aqui do outro lado. Pode ainda não ter subido nem descido. E ele pensa, ele sente. Ele é a realidade da vida essencial. Então quem pensa é a alma imortal, é o espírito filho de Deus. E a gente lembra que Kardec traz num dos seus livros. Qual? O pensamento é o principal atributo do Espírito Eterno. O Livro dos Espíritos. E bem mais adiante, na Revista Espírita de 1868, ele diz que o espírito, na verdade, o pensamento, quem o elabora é o espírito. E se o espírito não pensasse, ele não seria espírito, seria qualquer outra coisa. Porque o pensamento é o principal atributo do Espírito Eterno. Isso está na Revista Espírita. Hoje em dia, nós podíamos pensar em modelo do pensamento pelo eletromagnetismo. Quem introduziu isso foi André Luiz, em várias obras. Mas André Luiz diz que o pensamento é, na verdade, algo com velocidade acima da velocidade da luz. Então ele não é clássico, ele é quântico. Então existe um outro modelo, que é o modelo quântico da consciência e do pensamento. Há experimentos que sugerem exatamente isso, mas foge um pouquinho do nosso objetivo hoje. É que ele às vezes tem um delay daqui para cá. Reparem, a ideia da célula. Cada um de nós tem 50 trilhões de células, com uma estrutura que é uma estrutura complexa. E se nós entendemos a doença como algo que é uma realidade neste mundo que é o hospital, nós nos lembramos quem é que gera as doenças no corpo? O padrão dos nossos pensamentos. As doenças de hoje são consequências dos nossos erros passados, que estão no perispírito e agora passam para o corpo. E nós nos lembramos também que quando a gente imagina que pensamento é algo contínuo para os humanos, 24 horas por dia, lembrando que podemos estar dormindo e continuamos pensando, do outro lado, a ideia de que nós banhamos a nós mesmos com aquilo que nós pensamos. E Emmanuel nos esclarece, olha, sendo assim, é da natureza, de um mundo inferior também como o nosso, porque só em mundos inferiores existem corpos biológicos assim.
Então, dependendo do padrão mental, eu vou abençoar as células, eu vou iluminá-las, protegê-las, trabalhar pela sua condição de servir dentro do corpo físico aquilo que o espírito necessita quando está animando esse corpo, ou então pensamentos de qualidades inferiores, misturados com sentimentos equivocados, lembrando-nos agora dos vícios humanos, nós vamos contaminar as células. Paradigma mente-corpo, espírito e matéria. Por que a medicina não sabe de onde vêm as doenças? Sabemos muito hoje sobre muita coisa, mas origem de verdade não sabemos. Por quê? Porque nós ainda não trabalhamos na medicina convencional com a ideia da realidade do espírito. Então, diabetes, hipertensão, cardiopatias, tudo isso começa no espírito, fora doenças mentais. E a ideia, portanto, qual é? Começa no espírito em que termos, lá na raiz, eu estou prejudicando o pâncreas, que não vai fabricar insulina direito, e a pessoa se torna diabética. O que é o diabetes hoje? É uma epidemia mundial. Vem de heranças que deixamos para nós de vidas passadas, mas também se soma o padrão mental da vida atual. E tudo que nós fizemos de errado em vidas anteriores, que estamos herdando agora, fizemos aquilo tudo nas vidas anteriores a partir das nossas escolhas. Lembram? Do uso do livre-arbítrio. E aí o que aconteceu? Aconteceu que nós erramos muito, contrariamos muito as leis de Deus e somamos na economia espiritual de cada um de nós muitos aspectos que necessitarão de muitas reencarnações para que tudo isso seja dissolvido, diluído e completamente alijado da nossa condição pessoal. Então, adoecer é algo que traz sofrimento, mas é um processo natural de recuperação a longo prazo. Por quê? Senão, de novo, chegaremos no mundo espiritual como? Em condições precárias. Frequentemente chegamos do lado de lá e vamos descer para os andares inferiores, para o subsolo do mundo. Por quê? Porque ainda não nos livramos da massa do perispírito, da densidade perispiritual que os erros antigos ocasionaram. E aí, como somos mais massivos, o campo da gravidade nos atrai para baixo. Cuidemos. Aqui nós temos hoje, vejam só, elementos de luz celular, algo que não sabíamos há tempos atrás. Isso tem a ver com a fluidoterapia, tem a ver com o passe, tem a ver com avanços da medicina no sentido de diferenciar regiões do corpo a partir de detectores dos biofótons, chamadas de luz celular. Artigos de física tratando exatamente sobre isso, especialmente na Coreia. Biofótons. A ideia de bióforos, olha lá, equipamentos que possam medir o magnetismo, por exemplo, do passe. Você está preparado para dar passe? Vamos ver. Pegue lá o passômetro. Liga na tomada, deixa esquentar. E aí você tem a sugestão do dirigente, põe os dedinhos ali. Aí vai ter a oscilação. E o oscilador vai dizer as condições que você está. E repara, uma condição é uma condição média. Outra ideia, olha, esse dia foi um dia muito cansativo para mim. Talvez não seja o melhor que eu trabalhe como passista hoje. Então, qual é a ideia? Então, melhor, ou você testa, ou você diz, olha, eu prefiro receber o passe hoje. Ótimo. Melhor do que ir dar o passe sem ter condições. Só para lembrar que essas coisas que hoje são meio que invisíveis, meio que um tanto teóricas, difíceis de demonstrar, a não ser avaliando os efeitos, cada vez mais nós vamos poder
ter uma ideia mais concreta de tudo isso. Bióforos é uma outra questão, nós não vamos ver hoje, mas olha só, questões interessantes para nós. Mudança de paradigma. A medicina hoje ela é mecanicista, ela é materialista. Qual é a ideia? Corpo. A medicina só trabalha com o corpo, mesmo na doença mental, de regra. Tanto é que aqueles que deveriam perceber a importância da alma humana imortal por trás das doenças mentais, na verdade, medica para mexer nos neurotransmissores, achando que quando eles subirem, o doente está tratado. E que tanto faz ter que tomar 20 anos os antidepressivos. É só receitar. Por quê? Vira uma medicina do cérebro biológico. Uma medicina de uma ideia interessante, que é dominante na psiquiatria, que é exatamente o quê? A ideia dos neurotransmissores e dos medicamentos pílulas. Muito bem. Reparem uma coisa, um exemplo para vocês. Se eu pegar 100 doentes com infarto, coloco num grupo de pesquisa de todas as idades, homens e mulheres, infartos leves, moderados ou graves. Construo um outro grupo igual, com a mesma quantidade, 100 homens e mulheres, todas as faixas etárias. E aí o que acontece? Esse grupo, além de ter os problemas que o primeiro grupo tem, infarto também, todos os pacientes têm depressão. Qual é a ideia? Um grupo sem depressão e um grupo com depressão. Vocês sabem o que acontece em termos de mortalidade? Todos eles não têm infarto. A doença física é a mesma, mas os que têm depressão morrem o dobro. Morrer o dobro em medicina é algo extremamente forte. Não é 10% a mais, é 100%. Entenderam? De onde vem isso? Como é que um problema mental, um transtorno mental, faz a pessoa morrer do coração? Mais do que isso, os deprimidos fazem mais infarto do que os que não têm depressão. Há 25 anos atrás não sabíamos disso. Agora sabemos e muito bem. Qual é a ideia? Hoje você pergunta para quem chega na unidade coronária para tratar do seu infarto: você tem diabetes? Tem, anota. Você tem pressão alta? Tenho. Está controlada? Não. Aí você tem que perguntar hoje: você tem depressão? Sim ou não? Se sim, você toma medicamentos? A depressão está controlada? Por quê? Porque se isso fica solto na unidade coronária ou na internação, ela vai morrer e nós nem vamos imaginar por quê. Na verdade, era a depressão levando à desencarnação. Como é que é isso? Algo da mente alterando o coração? Isso é um outro paradigma. Nós já não podemos ser mecanicistas ou materialistas. E aí vem a ideia que está ali do paradigma mente ou espírito, corpo ou matéria. Qual é a ideia? Tem uma ciência nova médica, psico-neuro-imunoendocrinologia. Ou seja, 4 áreas da medicina formando uma área só. Por quê? Porque é tudo integrado. E agora nós sabemos. Transtornos mentais alteram o cérebro, diminuem as defesas orgânicas do sistema imunológico e alteram as glândulas da pessoa, frequentemente a tireoide. Quantas mulheres têm hipotiroidismo ou hipertiroidismo? De onde vem? Lembram de um chakra, o vórtice tireoidiano ou laríngeo? Qual é a ideia? É a ideia do paradigma que nós precisamos estudar. De tal maneira que hoje todas as faculdades sérias, quase todas do mundo inteiro, têm disciplinas de medicina com espiritualidade. E nós podíamos falar disso, mas já estamos passando das 7h30. Olha lá o artigo, depressão e doença coronária. Depressão é um fator de risco independente. Por isso que depressão tem que ser diagnosticada e tratada.
Se possível, por uma psiquiatria mais moderna, mas muito por uma abordagem espírita da depressão. Leia-se Desobsessão e Fluidoterapia no Centro Espírita. Vamos passar rapidamente questões do magnetismo que nós vamos ter que ver no futuro. Algo que talvez vocês não soubessem. Em nossa opinião, a ciência magnética que professamos há 35 anos deveria ser inseparável da seriedade. Quem era magnetizador? Ele. Onde está isso? Revista Espírita, 1858. Ele ainda encarnado. A iniciação de Riveio nesse novo ramo dos conhecimentos humanos deu-se aproximadamente em 1823. Quando é que ele nasceu? 1910 foi Chico. 1800 e... Eu esqueci de prometer uma caixa de bombons para quem acertasse. Está prometido. Ah, muito bem. Viu? A técnica é infalível. Prometeu bombom, acende-se uma lâmpada na mente. Não é verdade? Mesmo que fosse 2 bombons, tudo muda. É um salto quântico na direção do agente, né? 3 de outubro de 1804. Então, em 1823, quanto tempo depois? 19 anos. Ele já era magnetizador. E a ideia vindo a ser ele próprio experimentado magnetizador, como escreveu Ley-Marie na Revista Espírita mais tarde. E aonde que está isso? Num livro escrito, que é a biografia de Kardec, por Zeus Van Tuyl e meu pai, Francisco Thyssen. Desencarnado desde 1990. Existem várias questões e eu preferia deixar alguns minutos para nós trabalharmos as perguntas de vocês. Ou então fazemos uma pausa agora, fazemos um lanche e voltamos para as perguntas. Fica a critério de vocês. Como vocês acham melhor? Pode ser. E podemos voltar depois para perguntas até a meia-noite. Por favor. Eu tenho uma dúvida com relação à mediunidade. A inteligência é uma característica inerente ao espírito, ou seja, você a desenvolvendo, cada vez que você renasce, ela estará um pouco mais desenvolvida. Fazendo um paradigma das duas coisas, inteligência... Um paralelo. Inteligência e mediunidade, eu tenho uma questão que sempre dizem, o médium ele veio para cumprir uma determinada, para fazer um determinado trabalho, parará. Eu tenho sempre uma questão, a mediunidade não iria desenvolvendo como a inteligência vem se desenvolvendo no espírito, ela também não é uma característica do espírito sendo desenvolvido. Por exemplo, o Chico Xavier era um médium extremamente, uma mediunidade extremamente desenvolvida. E sabemos que mediunidade, ela pode ser só quase neutra, assim como ela pode ter, ela tem vários níveis. Assim como a inteligência também tem vários níveis. Já entendemos. Sim e não, como resposta. Inteligência é uma característica do espírito. E aí, tudo que você adquire é patrimônio daquele espírito, em termos de inteligência. Então, tudo que você tem só tende a aumentar se você viver no mundo espiritual e nas vidas sucessivas realizando algo que leve
a um aperfeiçoamento da inteligência sua ou de qualquer espírito. Na outra vida, tudo que é seu volta com você. Mas pode ser que você manifeste ou não a tua inteligência de acordo com a programação reencarnatória. Porque dependendo do corpo físico que você tiver na nova vida, a tua alma, o teu espírito pode ter acumulado muito conhecimento e inteligência. Mas se você nascer com retardo mental por uma questão expiatória, a tua inteligência continua guardada, ela é intocável, mas ela não vai manifestar-se naquela existência. Calma. Ansiolíticos são remédios muito receitados hoje em dia. Não é? Então, assim, não sei se é o caso, né, de medicar, mas a ideia qual é? Calma. A questão da mediunidade é algo análoga. Muitos médiuns hoje já foram médiuns antes. Isso é regra. E você tocou, vamos dizer, em Chico Xavier, e eu comentei algo a respeito dele antes, ele teve vidas anteriores, por exemplo, como um profeta do judaísmo. E a mediunidade profética do judaísmo do Velho Testamento é algo de um conjunto raro de espíritos. E ele já era um médium ostensivo e muito importante na história do judaísmo. Há 3.500, 3.800 anos atrás. Muitos dos médiuns, das médiuns hoje, eram bruxas do período medieval. Não havia livro dos espíritos, livro dos médiuns, ninguém estudava a respeito, elas adivinhavam questões, elas falavam sobre passado e futuro, elas tinham visões, elas curavam, e aí elas eram seres extraordinários. E aquilo motivava a inveja de quem não tinha. E no período da Inquisição, milhares de bruxas foram mortas. Então, o que acontece? A mediunidade progride. Toda a experiência no âmbito da mediunidade é aquisição do indivíduo. Agora, se naquela programação reencarnatória a mediunidade conquistada, às vezes, a duras penas e experiências incessantes, vai ser utilizada ou não, depende do projeto. Pode ser que a pessoa deva, já com a base de ter tido muitas vezes contato com os espíritos, já tendo sido médium muitas vezes, que ela agora, ou ele, seja dirigente espírita. E às vezes, para ser dirigente espírita, convém que não lide diretamente com o mundo espiritual, a não ser num aspecto mais sutil da intuição. Entende? Então, cuidado. Quando a inteligência, quando qualquer patrimônio do espírito conquista, vai se relacionar para a vida nova, tudo depende de qual é o projeto. Então, vai vir mais à tona ou menos à tona. Entende? Os projetos variam muito. E cada projeto é algo de melhor para a evolução daquela pessoa, daquele espírito. Então, não adianta dizer que sempre vai ser médium se a programação é não ser. E não sendo, questões lá no cérebro, das anteninhas psíquicas, a gente vai entortar para não funcionar. Vai deixar enferrujar, dito de outra maneira. Quando chega numa vida 500 anos depois, olha, tem que voltar. O mundo precisa de médiuns experientes. Aí vamos polir as antenas ligadas ao corpo físico, ao psiquismo da alma humana, para que ela funcione como médium. Lembra uma coisa, posso lembrar? Somos 20 bilhões de humanos. Pensando na reencarnação de todo mundo ao longo da história e hoje também. Nós temos 3 situações médias dos espíritos que vão voltar à Terra. Uma minoria tem tanta evolução espiritual e moral
que essa alma ou espírito escolhe onde, como vai voltar e para que vai fazê-lo. E, em geral, ela domina todo o cenário. Ela escolhe a família, ela escolhe a profissão, o trabalho e tudo aquilo que a leve a ter as melhores condições de dedicar-se, de novo, a uma humanidade carente. Eles são minoria e, em geral, são espíritos superiores das esferas mais altas que descem em missões especiais. Um outro contingente são aquelas pessoas que já têm noções importantes de espiritualidade, de mecanismos relacionados ao progresso humano. E aí ela não decide sozinha, mas ela medita enquanto está na erraticidade e se socorre de espíritos bem superiores. E dialogam entre si. Olha, o que o senhor acha que é melhor para mim? Exercendo, inclusive, a humildade. Aonde, com quem eu devo estar? E aí vem o espírito de maior elevação. Havendo merecimento para isso tudo, ele diz, olha, talvez seja melhor, porque você quer muito aprender a amar o próximo. Talvez numa encarnação nova como você nunca tenha feito na história do seu espírito. Venha conosco para a África, para um país miserável. Você vai ter acesso à universidade, a boas escolas, porque a tua família vai lhe favorecer nesse sentido. Quem sabe até vivendo uma primeira parte da sua vida na Europa. E aí você lembra de algo tipo Cruz Vermelha Internacional. E você deixa o consultório e o hospital. E você se candidata a ser médica da Cruz Vermelha. E aí você ganha todo um aval por capacitação. Aonde você quer trabalhar? Onde vocês quiserem me mandar. E eu vou comentar porque é uma questão pessoal. A minha filha está indo para Gaza. Vocês querem ir para Gaza? Lembram? Faixa de Gaza? Ela é psiquiatra, trabalha na Rocinha, favela do Rio de Janeiro, e agora está em Genebra, fazendo os preparativos para ir para Gaza. Se não puder ir para Gaza pela gravidade dos mísseis, que de vez em quando são deflagrados de parte a parte, ela vai para o Azerbaijão. Vocês querem ir para o Azerbaijão? Qual é a ideia? Programação. Ela traz isso de antes. E agora chegou a hora. Ela tem 35 anos de idade. E ela não quer outra coisa. Então, qual é a ideia? A ideia de que tudo é programação. Sim, na verdade, ela não tem mediunidade nenhuma. Eu estou me referindo a uma comparação porque ela vai como médica. Ela vai para ajudar um lugar de muita carência, de recursos, especialmente, mas não só, na área dela, da doença mental, porque ela é psiquiatra. Então, o que ela quer? Ajudar. Qual é o lugar mais carente? Ela rastreia. Quem pode me levar até lá com certa segurança? A Cruz Vermelha. Estou dentro. Então, a gente lembra que tudo isso tem a ver com as questões da programação. Só que o que acontece é que agora, para esse contingente, a coisa é de parte a parte. O espírito não decide sozinho. Você entende? Antes de nascer, ele consulta. Ele faz algo que vai durar a vida inteira, mas com uma espiritualidade superior que vai ajudar aquele espírito a chegar onde tem que chegar. Então é um entrosamento entre programadores, conhecedores de tudo porque superiores, e aqueles que querem se esforçar para fazerem algo que conte para o bem das pessoas e o bem dele próprio. Agora, o terceiro contingente é a grande maioria. E agora, as reencarnações são obrigatórias, compulsórias. Qual é a ideia? Vem. Essa é a sua família, é com essas pessoas que você vai interagir. A princípio, essa é a profissão que você vai chegar um dia a
vivenciar, ou então você vai viver transtornos de saúde desde a infância e você não vai fazer nada disso, porque a doença é tão grave, por essa vida, que te impede de fazer certas realizações. Vocês entendem? Exemplo, uma criança dentro do espectro autista com gravidade. É um momento bem diferente, é uma situação especial, mas tudo isso é da Terra, porque nós somos todos ainda aprendizes do bem, imperfeitos, carentes de evolução, e nós precisamos mudar isso tudo. Por isso que é válido a gente trabalhar magnetismo, mediunidade e medicina, porque às vezes a medicina e a mediunidade, o uso, vamos dizer assim, abençoado do magnetismo de auxílio ou de cura, na verdade é algo que vai favorecer a todos. Encarnados, desencarnados e, por assim dizer, a humanidade inteira. Muito bem, já são 10 para as 8. Nós vamos fazer um break que vai levar quanto tempo? Sei. Combinado? Mas eu pego o avião na quarta-feira. Essa história de ficar aqui até domingo não vai dar certo, não.